Está começando mais um Papo de Consultor, hoje recebendo a presença do Gabriel Ladeia, gerente de relacionamento da Superintendência do Banpará. Hoje vamos estar falando sobre fomentos, sobre investimentos e projetos que o Banco do Estado tem para o ano de 2022. Mas antes da gente tratar desses assuntos, Gabriel, aqui é uma conversa, um bate-papo, e creio que também é do interesse de quem está nos assistindo saber um pouco mais sobre o Gabriel, saber da pessoa do Gabriel. Quem é o Gabriel? Certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marconi. Então, eu sou engenheiro florestal, né? Me formei tem uns 12 anos, mais ou menos, aí, já um pouquinho velho. Trabalhei um pouco na área, né? Porém, numa época não muito boa, principalmente quando se tratava da Secretaria do Meio Ambiente anteriormente, né? E fui estudar para fazer concurso público. Então, dentre esses concursos públicos, eu sempre tive aquele incentivo da minha mãe, do meu pai, de não, concursado é a melhor coisa, vai fazer concurso, tá lá sempre salário, trabalha pouco, mas na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que pelo menos o salário está lá, né, mas o trabalho pouco não tem muito disso. Então, Quem está de fora vê o banco fechando ali 2 horas, né? Mas não vê, sabe que vê lá 4 horas, na verdade, mas não sabe que lá dentro a gente ainda ainda continua. fica trabalhando, né? E aí entra sábado, domingo, noite, enfim, o que precisar, na verdade. Então, eu fiz o concurso para o Banpará, vou fazer 4 anos agora em fevereiro, e estou agora há um ano, basicamente, 1 ano e 2 meses, nessa gerência de crédito de fomento, na verdade, né? Na gerência de negócio da parte de fomento do banco. Hoje, o que é que o banco tem na área de fomento? Eu atuo como projetista, eu atuo em parceria com o Banpará. Sabemos das parcerias, mas eu queria ouvir de você. Quais são as parcerias que o banco tem hoje para oferecer na área de fomento? Certo. As linhas de crédito, basicamente, que a gente consegue oferecer, a gente consegue englobar vários ramos do negócio, vários processos e várias etapas de produção, bem como todos os tamanhos de empreendedores, né? Então, iniciando ali pelo pequeno, a gente consegue atender no Banpará Comunidade, a gente tem uma linha específica que é para MEI e para empreendedores individuais, mesmo que informais, né? Então, essa linha aí é inclusive uma das que a gente está crescendo muito, a gente teve aí um boom em 2021 de mais de quase 1000% no que a gente teve em 2020, que já tinha sido um resultado muito bom para o banco. Então, a gente atende esse público do microempreendedor e do informal, né? Então, é aquele cara que tem, ele digamos que o cara seja pedreiro, ele tem que comprar um maquináriozinho para ele tem que ter uma maquitazinha, ele tem que ter a pazinha de cimento dele e tudo, ele tem que ter o capital de giro, às vezes, que ele só é pago depois no final da obra, tudinho. O feirante a gente consegue atender também. A gente tem também o Banpará Mototaxista, né? Que é uma linha voltada especificamente para esse público. Acho que uma das únicas 3 do Brasil voltada especificamente para o público mototaxista. Quando a gente lançou era a segunda, mas parece que já foi lançado mais uma. O Banpará Empodera, né? Que é uma linha direcionada para mulheres empreendedoras. Ela foi feita em conjunto com o governo, né, no Terpaz, e o Terpaz ele pegava alguns bairros bem vulneráveis, digamos assim, os bairros com maiores disparidades sociais, digamos assim, e verificou que a gente conseguindo investir na mulher, a gente conseguia formar bairros empreendedores, né? Então a gente consegue mudar a realidade da mulher ali com aquele crédito que muitas vezes não tem acesso nem ao sistema bancário. Muitas vezes essa mulher não tem nem acesso digamos que nem ao financeiro da casa dela. E aí a gente consegue chegar com uma linha de crédito para essas mulheres. E hoje algumas mulheres já têm inclusive capital de giro com a gente.
entendeu? Elas já formaram empresa, já saíram do Banpará Comunidade, saíram do Empodera, foram para o Banpará Comunidade, e depois já foram para o crédito PJ mesmo, normal. Então é muito, muito gratificante de ver essa mudança, né? E a gente tem linhas do BNDES também, já direcionado mais para o fomento em geral, já mais para a indústria e inovação, né? Só que também pegando vários ramos, né? O BNDES Finame ele é direcionado para máquinas e equipamentos, né? Aquisição isolada é uma linha um pouco menos burocrática, e tem o BNDES automático, que era o que a gente estava conversando aqui, que é uma linha muito ampla que abarca todo um projeto de investimento, né? Então, eu quero montar um restaurante, posso pegar pelo BNDES automático, tranquilo, entendeu? Obra civil, quero montar uma fábrica, faço pelo BNDES automático. Hoje também uma linha muito procurada nossa é o BNDES baixo carbono, que é direcionada para energia solar, né? Quer dizer, muito mais energia solar, mas ela é direcionada para projetos de baixo carbono, então veículos híbridos, veículos elétricos, a gente também atende por essa linha, né? E hoje a menina dos olhos do Banpará e do governo todinha é o crédito rural, né? A gente está aí no investimento muito grande no crédito rural, a gente está mesmo deslocando recursos humanos, financeiros, tudo para o crédito rural. Porque hoje a gente viu que precisa ter esse crescimento do crédito rural em todo o estado. E, além disso, quem melhor do que o Banco do Pará, do estado do Pará, para conseguir levar esse financiamento para os produtores, né? Como a gente estava falando, a gente está presente ali em 122 municípios, tá, do estado. E o projeto para 2022, para o final de 2022, estar presente em 144. E aí, o crédito rural, ele é justamente um crédito que é muito melhor tu ter essa proximidade com o produtor. O produtor, ele muitas vezes não tem, nunca teve um acesso ao crédito bancário, então ele se sente muito mais seguro quando ele tem um gerente, quando ele tem uma agência lá com ele, explicando para ele como funciona, dando essa segurança no acesso ao crédito, né? E assim, hoje a nossa grande dificuldade, né, na verdade eu não vou falar dificuldade, nosso grande desafio é justamente conseguir levar essa informação dos produtos de fomento, principalmente, para a ponta, para os nossos clientes. Mudar a característica do banco, que é visto como um banco de consignado, agora para um banco de fomento. Como é que a gente faz isso? Exatamente. Quando a gente tira um pouco essa concepção do banco do servidor público, claro que a gente continua sendo o banco do servidor público, porque a gente é o banco do Estado. Só que a gente não tem que entregar só isso. A gente pode fazer muito mais. E a partir desse momento, a partir do planejamento já do final de 2019, início de 2020 para cá, a gente tem uma mudança muito grande nisso, a gente tem essa mudança de concepção. Então, a gente começou a investir muito mais para a gente aumentar a nossa porcentagem de carteira de fomento, né? A gente já tem outros produtos por exemplo, o imobiliário, a gente já lançou alguns produtos PJ, porque a gente não deixa de ser um banco de varejo. Né? Nós somos um banco de varejo e precisamos estar adequados ao mercado. A gente precisa oferecer tudo que os grandes bancos hoje oferecem. E a gente não deixa a desejar nesse sentido. Não, de forma alguma. O que falta, na verdade, é o conhecimento por parte dos nossos clientes. Sim. E quando eu falo de forma alguma, eu falo das próprias condições, né? Por exemplo, alguns fomentos que vocês têm, que vocês apresentam, tem um prazo de 20 anos, pode chegar a 3 anos de carência, taxa de juros que varia de 3% a 7%, não é? Mais IPCA.
ao ano, não é? Isso. Por exemplo, o BNDES automático, ele lhe dá dentro de um projeto, né, até 20 anos o prazo total e com 3 anos de carência. Como a gente estava conversando, hoje o produto do BNDES ele é atrelado a um IPCA, tá? Que está um pouco alto, de fato. Então, por ele estar atrelado ao IPCA, ele acaba ficando um pouco caro, mas, na verdade, todo o dinheiro do mercado inteiro começou a ficar mais caro. Algumas vezes a gente atende cliente e tudo, e ele fala, poxa, mas ano passado eu peguei uma taxa de 5% ao ano. Aí eu falo, não, pô, beleza, mas ano passado estava 2% a Selic. Entendeu? Tipo, me desculpe, mas o meu custo financeiro ele é da Selic. Então, e o do BNDES é no IPCA. Então, hoje a gente precisa entender que nós temos, principalmente nos financiamentos de longo prazo, alguns, digamos que, alguns indexadores, né, que vão diminuir ao longo do tempo. O IPCA ele não vai ficar 10%. Entende? E assim, a gente trabalha de acordo com que também o recurso que a gente adquire, assim como todos os outros bancos, né? E as nossas taxas, elas são, de fato, bem competitivas dentro do mercado. Sim. Tá? A gente estava fazendo uma pesquisa agora do Banco para a Comunidade, por exemplo. O Banco para a Comunidade, a gente viu que no Brasil inteiro, esse tipo de crédito, nós somos o segundo. A segunda menor taxa. Tá? A primeira é 1,99, que é quase 2%, né? Que é o que a gente pratica. Quer dizer, a gente pratica 1,99, na verdade. Né? Mas, enfim, 2% a gente sempre fala aqui. Né? Mas, então, a gente dentro do Brasil consegue praticar uma taxa bem tranquila. A gente viu taxa dentro dessa linha de crédito de 5% ao mês, pô. Entendeu? E a carteira é grande. Sim. Porque, pô, qual é o tipo de crédito que o empreendedor informal tem? Quem é que dá crédito para o empreendedor informal? É difícil. É muito difícil tu conseguir esse acesso. E a gente consegue. A gente fornece esse crédito. E bastante. Muito. Então, de fato, a gente consegue ser competitivo total no mercado, né? Sim. O custo dos produtos que vocês estão oferecendo também é o custo de outros bancos. Não deixa de ser competitivo nesse sentido. É vantajoso. O formato que o banco está oferecendo, o fomento, ele é vantajoso. Ele exige uma adequação onde o pleiteante precisa apresentar as garantias e um projeto de viabilidade que torne aquele investimento possível e que tenha o payback esperado. Então, o formato ele realmente tem o potencial de expandir os negócios, gerar mais empregos, trazer um impacto positivo. Olhando para o mercado, o estado do Pará, como é que é o mercado? Como é que o banco vê o mercado nesse sentido? As empresas, quando a gente está falando de fomento para a área comercial, elas estão prontas para receber esse tipo de investimentos? Quando a gente está olhando para a área rural também, o produtor, ele tem documentação suficiente para uma aprovação? Como é que o banco vê o mercado? Cara, nesse sentido, a gente consegue, de fato, separar os dois grupos, né? Hoje, o empresário, ele geralmente não tem essa documentação suficiente, mas muito por aquela concepção mesmo. Hoje a gente ainda tem muitas empresas familiares, a gente ainda tem algumas empresas que estão iniciando o seu processo de profissionalização, né? De fato virar uma empresa de fato, e não mais aquele negócio da empresa familiar, de administração pessoal, enfim, de ter mesmo essa profissionalização. Então, muitas vezes a gente tem algum problema aí com relação à contabilidade, a gente tem problema com relação algumas documentações mesmo da própria PJ e muitas vezes do próprio dono da empresa. Pô. Tipo, empresas que não tem uma ata bem, tipo,
bem feita, uma empresa que não tem um processo de, digamos que um processo de sucessão. A gente teve uma empresa que a gente teve que instruir todo o processo de sucessão do cliente, porque ele já tinha uma idade bem avançada, né? E aí tem essa questão também, poxa, eu fornecer um crédito de 20 anos para uma pessoa que já tem 80, tipo, a segurança do banco dentro disso fica um pouco fragilizada, entende? Então, a gente teve que fazer todo esse acompanhamento no processo de sucessão da empresa, né, para que pudesse fornecer o crédito. No final deu tudo certo, mas assim, demorou aí 8 meses, um ano para conseguir fazer isso, porque é uma coisa que demora de fato. Né? Ele teve que fazer um projeto de sucessão. E assim, muitas vezes a gente pega algumas empresas que não tem toda a receita declarada, por exemplo. Poxa, quando a empresa não tem, tipo, a empresa tem um faturamento aí de 5 milhões, digamos assim, pô, o crédito que ela vai pegar não é de 100 mil. O crédito que ela vai pegar é um crédito para se alavancar, geralmente. É um crédito de 3 milhões, 4 milhões. Só que, se ela tem um faturamento de 5 milhões e esses 5 milhões não são declarados, ela declara 1 milhão, 2 milhões, pô, como é que eu, enquanto banco, vou... Ela sem um relacionamento sólido com o banco anterior, tudinho, né, sem a gente ver essa movimentação, sem nada disso, como é que eu enquanto banco, vou liberar para ela um valor que eu acredito, tipo, que ela nunca movimentou? Porque para a gente e para o governo ela nunca movimentou esse valor, entendeu? E aí eu vou liberar isso, entende? É um pouquinho complicado. Já dentro do crédito rural, já entra o buraco um pouquinho mais embaixo, né? Por quê? Porque muitas vezes a regularização ela não passa só pelo proprietário, só pelo cliente, pelo produtor, no caso. Essa regularização ela depende muito, muito de vários órgãos do Estado. E aí entra ITERPA, o INCRA, a SEMA, a própria Emater, às vezes, que tem alguns municípios que o produtor ele não consegue ter acesso ao escritório da Emater, tem que ir em outro escritório. Enfim, a Emater ela faz um trabalho fantástico no estado, muito bom mesmo. A gente, inclusive, tem uma parceria muito boa com a Emater. Só que em alguns municípios, isso eu não falo enquanto banco, eu falo enquanto o que eu ouço dos produtores. Ela deixa um pouco a desejar no critério de regularização, na assistência técnica para isso, né? Então, poxa, um produtor, a gente sabe que ele está lá na terra há 20 anos, 30 anos, e está produzindo ali tudinho, e não tem um órgão para entregar para ele um termo de posse, não tem um órgão para entregar para ele um certificado, um comprovante de dominialidade, sabe? E eu não estou nem falando de toda aquela certidão de inteiro teor, né? Isso daí é pior. A gente não ainda. está falando nem de escritura? Nem de escritura. A gente está falando ainda só de um comprovante de dominialidade. É tipo uma declaração de aptidão ao Pronaf, por exemplo. É o cara ter um termo de autorização de uso, entendeu? Muitas vezes, esses caras aí são simplesmente escondidos disso daí. Tipo, os órgãos não estão vendo ele. Não vem. Tá? E não é culpa exclusivamente dos órgãos também. Estamos falando do pequeno produtor e do médio também? Isso. O médio, ele já é um pouco diferente. O médio, ele consegue ter alguma documentação na terra, tranquilo, só que geralmente ele precisa de créditos maiores. Ele precisa de grandes volumes. Então, a gente precisa de uma garantia dentro disso. Aí, nesse caso, entraria a escritura. Aí, nesse caso, entra a escritura e aquela certidão de inteiro teor. E hoje, é um documento que, teoricamente, tinha que ser fácil de conseguir. Quando você tem, principalmente, o título da terra e a escritura, essa cadeia de dominialidade da terra.
né? Quando você tem essa cadeia de dominialidade, ela está falando desde a época de quando passou do poder público para o privado essa terra. E muita gente fala, pô, é impossível conseguir isso, tá? Só que assim, foi ontem mesmo, eu recebi uma documentação de um produtor, tá? Lá de Anapu, certo? Lá de Anapu. Ele tinha a cadeia dominial da terra desde 1915. Tá? Tava lá tudo na escritura, tudo nesse comprovante. Tava desde 2015 a cadeia dominial. Tá em Anapu. Então, a gente, em alguns momentos, consegue. Né? Nem sempre é problema só do Estado. Né? O Estado ele tem feito, e aí a gente tem também que tirar um pouco do chapéu, ele tem feito um trabalho bacana nisso daí, tanto que tem algumas iniciativas por exemplo, Territórios Sustentáveis, que está sendo feito lá em São Félix do Xingu agora, e vai passar para Tucumã, né? Em que o Estado ele junta ali 8 órgãos, basicamente, né? SEMAS, SEDAP, EMATER, ITERPA, entrou agora o INCRA, assinou um acordo de cooperação também, enfim, as prefeituras, e ele faz toda a regularização, tanto fundiária quanto ambiental desse pessoal, né? E, posteriormente, já está se falando para a gente passar também no território sustentável, né? O Bampará ele entra no território sustentável enquanto agente de fomento, né? Entra como instituição financeira, que era aquilo que a gente estava falando, né, anteriormente. Quando você, enquanto consultor, entra numa empresa, muitas vezes o cliente ele fica meio ressabiado. Tipo, fala, poxa, o que esse consultor vem fazer aqui? O que ele vai ver? Ele vai listar meus erros? Não, você está lá para fazer seu trabalho, você está lá para fazer o que você tem que fazer. Né? E da mesma forma acontece hoje com o produtor rural em relação aos órgãos do Estado. Quando a SEMAS chega em qualquer lugar, o produtor não quer receber. Por quê? Porque todo mundo pensa que a secretaria vai lá para multar. Pô. Sabe que vai fazer alguma coisa, vai multar, enfim. Da mesma forma, qualquer órgão do Estado. Chega a IBAMA, chega a SEMAS, chega até a SEDAP. Tipo, eles não sabem o que o órgão faz. Sim. Eles sabem que pode multar. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, eles têm um pouco de receio. E aí, como sempre teve esse receio, muitas vezes o Estado deixou de atuar. Né? E hoje está, de fato, começando a atuar forte. Está fazendo o projeto. Aí tem o projeto Abraço Marajó também, que está começando, que inclusive vocês estão por dentro, bacana. Então, tem coisa boa rolando para a gente poder entregar o crédito. O que o banco precisa? O banco precisa de regularização mínima, regularização que o Banco Central pede. Entendeu? Tipo, como a gente é regulamentado pelo Banco Central, a gente não tem como liberar um crédito sem o mínimo possível, pô. Entendeu? Senão tem um rito mínimo a ser seguido com segurança para trazer garantia para o banco, né? Exatamente. A gente vê isso no mercado, né? Eu como projetista, fica à vontade, atuando na área comercial e também na área rural em parceria com engenheiros agrônomos, também trabalhando com projetos na área rural. Nós estamos vendo tudo isso que você está falando no dia a dia. E o problema vem de muito tempo, né? Nós, na área comercial, por exemplo, nós percebemos que empresas que vêm para cá se instalam aqui no estado do Pará, são empresas de outros estados, têm uma cultura diferente e elas já se implantam aqui com uma estrutura interessante, com adequação do jeito que precisa ser, com a movimentação do jeito que precisa ser. E a maioria do trabalho que a gente faz ali é um trabalho para projeto de isenção fiscal, por exemplo, para ter um benefício com relação a pagamento de impostos. Uhum. Porque para projeto ela já está pronta. Sim. Então, é uma característica diferente. Agora, para empresas que são nativas daqui do estado,
elas não estão nesse nível de organização, nesse nível de gestão. Elas estão errando já desde o início e tentando fazer investimentos com capital próprio, mas já vendo a possibilidade do capital de terceiros, que seria com bancos. Sim. Mas como corrigir o que ela fez de errado lá para trás? Então, ela precisa desse acompanhamento técnico. Olhando para a área rural, vem a questão da legalização das terras, exatamente disso que você falou. Tem a questão também dos cartórios. Muitos interiores, nós viajamos por aí, nós estamos vendo que alguns cartórios das cidades estão sendo fechados por uma série de motivos. Aí é aberto na cidade vizinha, aí tem a questão do deslocamento, tem que esperar também o cartório reabrir na cidade. Então, é uma série de questões que traz esses problemas para o produtor também, para a área rural. Então, para qualquer lado que a gente for caminhar, a gente vê a necessidade de um assessoramento, né? De alguém que pegue na mão do produtor, que pegue na mão do empresário e que corrija, adeque o mínimo possível para uma aprovação como essa. Porque a gente sabe que é mais interessante caminhar com capital de terceiros do que arriscar o próprio dinheiro no investimento, né? Uma empresa que vai instalar uma fábrica, por exemplo, é muito esforço fazer isso com capital próprio. É muito mais interessante fazer isso com fomento. Condições são vantajosas, é barato com relação a empréstimos tradicionais que a gente encontra por aí, PJ. E a mesma coisa acontece também para a área rural. Então, esse acompanhamento técnico ele se faz necessário nesse sentido. O banco vê isso com bons olhos, por exemplo, nas reuniões que vocês participam dentro do banco, lá na superintendência. Há essa conversa, se cita talvez aquele projetista que faz esse acompanhamento também para regularizar a empresa, para entregar para o banco um projeto redondo. Se tem essa conversa, o banco vê isso com bons olhos? Sim, de fato a gente verifica em diversas reuniões como transpor esse tipo de obstáculo, né? Porque a gente sabe que tem um obstáculo, e para a gente apenas negar o crédito não é bom, nem para a gente, nem para o cliente, né? E assim, essa mudança de concepção que a gente estava falando anteriormente, ela vem justamente nessa regularização, tá? Os projetistas, consultores, contábeis e até mesmo os que vão trabalhar numa estruturação hierárquica da empresa e mostrar, entre aspas, o que se deve ser feito entre a administração, nível tático, nível operacional da empresa, tudinho, eles são importantes nesse sentido. Porque quando a gente tem exatamente essas empresas chegando de fora, elas já vêm totalmente estruturadas. E é uma mentalidade que, infelizmente, a gente não vê muito nas nativas aqui. E não porque não quer. É uma tradição. É tradição. Entende? As empresas que vêm do sul, sudeste, geralmente, elas já são empresas que estão mais tempo no mercado, ou que já se estruturaram, pelo menos, há mais tempo, já tem um comércio estruturado, já tem acesso Sim. ao sistema bancário bem antes das empresas daqui, né? Até porque tem a questão de que aqui a gente sempre teve a concepção de negou o crédito, acabou, ó, dá teu jeito. Hoje a gente tem uma mudança. Hoje a gente tenta sempre se reunir com os projetistas. Poxa, olha, Marconi, o projeto que tu me entregou aqui, cara, tá faltando isso bem aqui, essa documentação aqui que tu me entregou, ela não é o suficiente, tá? A empresa tem essa documentação para a gente poder fazer de fato uma evolução de receita, para a gente poder fazer uma previsão, uma projeção do que a empresa vai conseguir pagar para o banco, uma projeção de como a gente vai formatar esse empréstimo. A empresa tem esse tipo de documento, a empresa consegue nos mostrar os balanços contábeis dela, a empresa consegue nos mostrar a documentação toda, as atas todas constitutivas da empresa, tudinho. Tudo isso é necessário. Tudo isso é importantíssimo. Pô, quando você vai abrir uma conta corrente, você precisa disso. Entendeu? Então, por que para o fomento você acha que é desnecessário? Entende? Então, é assim,
a gente sempre busca tentar soluções para isso, né? Os projetistas, hoje, a gente tem alguns relacionamentos bons, né? Infelizmente, ainda são poucos que procuram o banco, e o banco também procura, de certa forma, não com todo o afinco necessário, né? Mas naquele negócio do nosso passo de formiguinha, de participar de eventos, de estar, por exemplo, batendo um papo aqui no podcast, tudinho, para chegar isso no nosso consumidor final, né? Tanto meu quanto teu, na verdade, são iniciativas importantes, né? São, de fato, iniciativas que a gente precisa para poder tanto divulgar o que a gente pode oferecer, tanto para mostrar tanto para as empresas e projetistas que, olha, o Banco do Estado está aí. O Banco do Estado, ele precisa de vocês. Tá? O banco, ele tem o que vocês precisam e ele precisa que vocês façam isso daí. Tipo, cada grande empresa, Banco do Estado pega uma empresa com 50 funcionários, por exemplo, já são 50 empregos diretos gerados, né? Renda para mais 50 famílias, né? E pensando numa empresa grande de 50 funcionários, tá? Tu tens ao redores dela todinho toda uma outra estrutura. Toda uma cadeia de impacto, né? Toda uma cadeia de impacto. E uma empresa dessa expandindo, né, duplicando talvez, de 50 passando para 100 empregos, o impacto disso é significativo, né? Exatamente. Só para ter ideia, quando a gente trabalha no Empodera, né, uma das ideias do Empodera é formar bairros empreendedores. Então, a gente consegue financiar uma mulher ali no Empodera, ela geralmente gosta de trabalhar com aval solidário. Então, uma já chama logo duas amigas que trabalham também em outras coisas, trabalham ou na mesma coisa, entendeu? Tipo, uma é doceira, a outra é costureira, a outra é cozinheira, em geral, tudinho, diarista, enfim. E ela já chama essas três aqui. As outras, por exemplo, muitas vezes elas olham assim e falam, não vou para o banco porque vão querer me endividar, e hoje a gente, infelizmente, tem essa concepção, muitas vezes, no cidadão brasileiro, né, de que o banco ele está ali para endividar as pessoas, que o banco ganha dinheiro endividando as pessoas. Mas não, na verdade não é. A gente tem uma rentabilidade em cima do que a gente entrega. Né? Quando eu trabalhava no consignado, eu sempre falava, o pessoal fala, tu tá aí para endividar as pessoas. Eu falo, não, eu realizo sonhos. Tu tem o teu sonho de ter teu carro e tu não consegue financiamento em lugar nenhum, tu pega um consignado e vai ter o carro. Aí, beleza, tu vai ter que pagar isso. Né? Tem que ver o custo do teu carro, aí tu tem que ter o mínimo de educação financeira para saber até onde tu pode chegar. Tem que ter planejamento. Tem que ter o planejamento. E quando tu trabalha no fomento, já é um pouco diferente disso. No fomento, quando você pega um valor, quando você empresta um valor no fomento, você sabe que aquilo ali vai rentabilizar o suficiente para você pagar o empréstimo, no mínimo. Porque isso já tem um estudo prévio, né? Tem um cronograma onde o recurso vai voltar, né? Exatamente. Um cliente que vai pegar hoje com a gente R$100 mil para pagar em 5 anos, e ele vai ver que o projeto dele vai render R$80 mil em 5 anos, ele já olha assim e vai falar, cara, não vou pegar. Eu tô adquirindo de fato uma dívida. Esse cara está adquirindo uma dívida. Entendeu? E é por isso que a gente tem que ter esse bate-papo mesmo valendo com os consultores e com o cliente mesmo, entendeu? De mostrar várias vezes, olha cliente, olha projetista, é o seguinte, do jeito que tu está me mostrando o projeto aqui, se tu fizeres isso, não vai dar certo. O banco nem aprova um projeto como esse. Exato, o banco não aprova. Então a gente fala, ou tu tem que diminuir um pouco o valor do financiamento, pega menos capital de giro, tenta investir mais em ativo fixo que vai te gerar uma renda, faz uma nova linha de produção dentro da tua indústria, diminui o capital
diminui, enfim, tudo, tenta diminuir teu custo, entendeu? Por quê? Porque a gente analisa tudo isso quando pega o projeto. Sim. Para a gente, não é bom de forma alguma ter que ter garantia. Para a gente não é bom executar garantia. É horrível, tanto para a gente quanto para o cliente. Pô. E a gente faz pouco isso. Graças a Deus, a gente faz pouco isso. A inadimplência das nossas linhas de fomento, ela é baixa. Tá? Justamente por causa do nosso cuidado. Certo? A gente sempre fala que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Né? Você pode fazer crescer sua carteira aí para 200 milhões. Pô, só que tu não vai receber 150. Aí não adianta. Tu simplesmente vai parar a carteira. Tu para a tua carteira, em 2 anos, para a tua carteira, até tu atingir de novo um nível de inadimplência bom, aceitável, tu não pode trabalhar, pô. Entendeu? E aí tu deixa de fomentar quem de fato tem, tem a capacidade para isso, né? Sim. Sobre a questão do aval, esse avalista, né, esse crédito por meio do aval que você mencionou, é crédito pequeno, né? Onde o avalista é o vizinho da pessoa, que também tem um comércio, aí junta 3, e essas 3 pessoas entram como avalistas, né? Tem também a possibilidade para créditos maiores também o fiador, né? Pode entrar uma terceira pessoa avaliando aquele empréstimo, trazendo o imóvel como essa garantia, e aí esse empréstimo, essa análise, na verdade, ela vai ser feita tanto no pleiteante quanto no avalista, não é? Como é que funciona essa questão das garantias? Porque sabemos que alguns projetos podem ser flexibilizados. Sim. Algumas parte, um percentual, entra como garantia real, a outra parte pode vir como garantia complementar. O fluxo de caixa pode ser entregue também como garantia, o imobilizado que vai ser adquirido nesse empréstimo também pode entrar como garantia. Como é que o empresário, o produtor, enfim, aquele pleiteante que está nos assistindo, que está vendo a possibilidade disso acontecer, mas não está vendo que ele vai ter todas as garantias para apresentar, como é que ele pode trabalhar isso? Como é que funcionam as garantias? Tá. A garantia ela depende muito do que vai ser financiado. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega uma aquisição isolada de máquinas e equipamentos, geralmente a gente utiliza apenas a alienação fiduciária disso. Então, ele vai financiar um caminhão, digamos assim, ou enfim, um trator, o que seja. A gente geralmente pega essa alienação ali como garantia do financiamento, certo? Por quê? Porque geralmente a gente pede, na verdade, que tenha uma contrapartida do cliente. Sim. Tá? Hoje, o padrão nosso dentro do fomento é trabalhar com 130% de garantia. Tá? Por quê? Porque várias vezes tem a depreciação do bem, do terreno, que seja, tem diversos fatores que acabam influenciando, né, para que a gente tenha os 100%. Então, se for uma alienação, uma aquisição isolada de máquina e equipamento, tudinho, só o bem já serve como garantia, desde que haja uma contrapartida de 25% do valor, certo? E por que isso é moldado dessa forma? Geralmente quem pega isoladamente esse tipo de máquina e equipamento é ou para implementar uma nova linha de produção ou para aumentar sua produção. Ele não está começando do zero. Geralmente esse cara ele já tem um valorzinho em caixa, ele já tem alguma coisa para poder investir. Caso ele não queira utilizar a parte do recurso próprio dele, a gente também financia, mas desde que tenha essa cobertura de 130%. Tá? E aí, a nossa garantia hoje real mesmo, ela é muito mais vinculada à hipoteca. Tá? Dependendo do valor do crédito, ela vai ser vinculada à hipoteca, principalmente no crédito rural. Tá? E no BNDES, por exemplo, quando você tem uma planta, você vai fazer
do zero uma planta industrial, tudinho, as construções, as benfeitorias feitas no terreno, tudinho, ficam como garantia para o banco, certo? E quando você monta a planta industrial, você também tem a aquisição da linha de produção, que é a máquina e equipamento, tá? E tudo isso entra como garantia também, tá? No caso do avalista, para créditos altos, ele é um pouquinho difícil, de fato, de trabalhar. Por quê? Porque esse avalista ele tem que comprovar uma renda suficiente para poder cobrir o financiamento caso O estudo é o mesmo, né? O estudo de análise para o avalista vai ser o mesmo que vai ser feito para o pleiteante, né? Exato. Na verdade, hoje a gente não tem uma análise para o pleiteante dentro do BNDES do rural, né? Em cima do que ele já produz, do que ele já tem de movimentação. Por quê? Porque, geralmente, quando ele pega um crédito de fomento, ou é para ampliar o que ele já tem, ou para começar um novo negócio. Então, como é que eu vou fazer uma análise? Digamos que o cara ele tem ali um faturamento mensal de 200 mil numa pequena indústria ali, digamos, de polpa de açaí. Tá? Tem 200 mil ali. Se ele quer fazer uma nova linha de produção, ele quer ampliar para 400 o faturamento. Digamos, vamos trabalhando em números fáceis, né? Sim. Quer ampliar para 400 mil de faturamento. Tá? E aí, ele está fazendo esse investimento justamente para melhorar o faturamento dele. Então, eu não vejo ele como esse faturamento anterior. Eu já vejo no que ele pode faturar em cima disso. Entende? Sim. Poxa, nessa linha de produção aqui, se ele vai aumentar o faturamento dele para 200 mil, em 200 mil, na verdade, eu posso fazer um empréstimo para ele, porque essa linha vai se pagar. Agora sim, a gente verifica mais ou menos, né, a gente tenta, de certa forma, fazer essa análise meio que isolada da linha. A projeção seria de quanto, mais ou menos? 30% de aumento de capacidade lá para frente? Não. Aí depende muito. O projeto, ele se mostrando viável, digamos que ele tenha hoje uma linha de produção só, tá? Vamos botar assim, ele tem uma linha de produção só. E ele está vendo que está tudo excelente, maravilhoso. Pô, o açaí está exportando, está tudo quanto é lugar, e euro, em dólar, enfim. Ele quer aproveitar essa oportunidade. Ele quer montar 4 linhas de produção. Tá? Essas 4 linhas de produção, a gente vai receber o projeto dela. Elas têm que se pagar, sem contar com essa daqui. Sim. Entendeu? Então, dentro dessas 4 linhas, digamos que o projeto seja de 3 milhões. Tá? Cara, se a gente vê viável o projeto, se a gente analisar que esse projeto é viável, claro, estou falando em números um pouco exagerados, porém, o que eu estou querendo mostrar é que a gente não pega esse faturamento anterior e verifica uma porcentagem em cima disso. Isso daí a gente faz para liberar um capital de giro. Isso aí, beleza, porque o capital de giro não necessariamente faz aumentar a produção dele, vai fazer o giro do mercado, ele vai continuar com a mesma capacidade produtiva. Sim. Né? Ele só vai fazer o giro no caixa dele, enfim. E aqui não, aqui ele vai aumentar a produção. Então, se ele vai quintuplicar essa produção dele, eu vou primeiro fazer uma análise do cliente para ver se, de fato, ele tem capacidade técnica para fazer isso. Né? Se ele já trabalha com isso há muito tempo, porque sonho a gente tem, todo mundo tem. Agora, para executar isso, tu precisa ter capacidade, tu precisa ter um pouco de experiência, pelo menos, entendeu? Mesmo que tu demonstre essa capacidade técnica com trabalhos anteriores, com o que tu já fizeste anteriormente, tu tem que mostrar nisso daí. Pô, tu não tá começando, tu não vai começar um projeto do nada pedindo 3 milhões para um banco, pô, sem nunca ter trabalhado com açaí. Entende? Então, a gente tem que ponderar isso. Faz análise do projeto, do cliente, da viabilidade técnica, viabilidade financeira.
Tudo isso é feito pelo banco para que a gente consiga liberar esse empréstimo. Dentro do plano de negócio, por exemplo, para uma implantação de uma fábrica de açaí, caso esse pleiteante não tenha o conhecimento técnico, no plano de negócio vai discriminar quem vai estar assessorando ele, por exemplo, né? Isso é levado em consideração? Por exemplo, compensaria, traria um balanço melhor para análise nesse sentido, porque esse empresário não tem o conhecimento técnico, mas ele tem esse assessoramento técnico. Cara, com certeza, né? Porque primeiro, quando a gente incentiva esse assessoramento técnico, né, os dois saem ganhando, tá? A gente sabe que todo mundo sabe do seu negócio, todo mundo não é o Marconi que vai me explicar como eu fazer meu trabalho, nem eu vou explicar para o Marconi como fazer, só que a gente vai ter essa troca de informação para que a gente consiga, dentro da consultoria, tu vai me falar o que eu tenho que fazer, entendeu? Dentro de linha de crédito do banco, eu vou te falar o que tu tem que fazer. E é a mesma troca que tem que ocorrer com essa consultoria técnica, entende? Por exemplo, dentro do crédito rural, a gente só pega projetos, tá, com assessoramento técnico. Tem que ter um projetista cadastrado no banco, ele tem que demonstrar capacidade técnica por meio do diploma, no caso, por meio da formação dele, né? Até porque o próprio manual de crédito rural ele exige que essa assistência técnica seja feita por profissionais capacitados, né? E aí, claro que o diploma ele não vai me falar se de fato o cara ele é bom, né? Mas já é um começo, digamos assim, Sim. né? Como a gente está tendo um contato com ele, como a gente começa um contato com ele, a gente não pode saber se de fato ele é bom ou não tecnicamente. Mas como a gente pode analisar isso? A gente pode analisar isso por meio de um diploma. Infelizmente é o que dá para a gente, né? E aí, quando tu demonstra, por exemplo, economista, né? Sou contador. Contador. Economista é o Elton, não? É o Elton. É o Elton, né? É. Economista. Então, tu enquanto contador, se tu estiver assinando um projeto em que a pessoa vai me mostrar um fluxo de caixa, que a pessoa vai me mostrar uma projeção de receitas, uma projeção de custos, tudinho, tá? Eu vou ter uma confiança em ti, porque tu és contador e tu trabalha com a consultoria contábil. Então, claro que o projeto assinado por ti, ele tem um embasamento maior, entendeu? Então, é levado em consideração isso na hora da análise do projeto. E vou te falar a verdade, nem precisaria ser levado em consideração. Porque quando a gente pega, de fato, um projeto elaborado por um profissional da área, por um profissional que trabalha com isso, que tem uma experiência com aquilo ali, a gente já vê que é muito diferente de um projeto amador. Entende? Então, mesmo que a gente não exigisse isso, né, geralmente o amador ele teria uma dificuldade maior de passar no banco, justamente por causa dos números que tem que ser demonstrados dentro do projeto. O próprio projeto vai dizer se ele é competente o suficiente no sentido técnico, né, de apresentar aquela viabilidade econômica e financeira para uma aprovação, né? Exatamente. Sobre as garantias ainda, numa situação em que o avalista está apresentando aquele imóvel, ou o próprio pleiteante está apresentando aquele imóvel como garantia real para aprovação, para um empréstimo onde ele vai plantar uma fábrica. Já que a fábrica, o próprio projeto da fábrica, ele entra como garantia, mas talvez ela não compensaria todos os 130% ali, então ele precisaria de uma garantia real para complementar esse valor de garantias. Ele pode fazer a troca, por exemplo, o pleiteante apresentou um imóvel como garantia para a implantação dessa fábrica. Ele quer trocar esse imóvel que ele apresentou como garantia. Ele consegue fazer isso? Cara, consegue tranquilamente. Mas depois do processo?
Sim, no meio do processo. Por quê? Quando a gente faz esse projeto todinho, esse processo de análise do projeto, né, a gente faz uma análise das garantias também, certo? Estão listadas as garantias, mas a gente vai fazer a análise dela e vai verificar quanto ela vai cobrir do projeto. Tá? Se não chegar aos 130% exigido, tá? A gente vai pedir uma garantia complementar ou ele pode também fazer essa troca da garantia. Tá? A gente vai fazer uma nova avaliação, vamos supor que o terreno lá ele deixou de ser dado como garantia e vai entrar um outro de valor maior. Tá? A gente vai fazer essa avaliação do outro terreno de valor maior e para que a gente consiga compor esses 130%. Ok, aprovou. O projeto foi aprovado, teve a liberação, foi até já construído a fábrica. Aquele imóvel que foi dado como garantia, porque ele está pagando, ele quer vender aquele imóvel agora. E ele tem um outro bem que ele pode fazer a troca, uma garantia pela outra. Ele consegue fazer isso? Cara, ele vai ter que... É um processo bem burocrático aí e Sim. custoso para ele, porque ele vai ter que dar uma baixa na hipoteca desse imóvel ali no registro de cartório, né, no cartório dele. Ele vai ter que dar uma baixa nessa hipoteca aí e vai ter que colocar o outro imóvel como garantia. E aí, a gente, dentro disso, vai ter que registrar uma nova cédula de crédito. Tá? Então, é um processo burocrático e custoso. Mas é possível. Mas é possível. Porque você está simplesmente trocando. Mas o que acontece? A nova cédula de crédito, na verdade, uma nova cédula de crédito não. Seria como se fosse um anexo, digamos assim, da cédula de crédito. Eu esqueci o nome técnico correto, mas é uma atualização dentro da cédula de crédito que aí a gente vai ter que colocar um outro como garantia para continuar, né? Porém, o que acontece? É de escolha do banco também, certo? Então, o banco ele vai avaliar e vai ver se pode ou não, se ele quer ou não fazer essa troca de garantia. Isso já aconteceu? Não. Isso nunca foi feito? Nunca foi feito. Nunca foi feito isso. E assim, é porque é difícil, de fato, tu fazer. Quando tu coloca um imóvel como garantia, primeiro que já é meio difícil o cara ele ter a documentação de 2 imóveis. Assim, de fato, para cobrir um financiamento grande. Não é uma situação comum, né? Talvez o banco ainda nem tenha lidado com esse tipo de situação, Isso. né? Ainda não, a gente nunca pegou esse tipo de situação, né? E assim, de fato não é comum, principalmente aqui no estado, por tudo que a gente já conversou, né? Geralmente, esses imóveis de valor grande, de muito valor, o cara ele tem ou por contrato de arrendamento, ou ele tem ali uma autorização para produzir ali, para a instalação da fábrica, por exemplo. Então, tipo, é difícil que ele, de fato, tenha isso. Quem tem imóveis, muitos imóveis de garantia, geralmente eles não trabalham com projetos de fomento. Eles são nossos clientes muito mais do imobiliário. Sim. Entendeu? Então, ele trabalha muito mais com aluguel, essas coisas, entendeu? Então, é de fato uma situação bem difícil de acontecer. Para esse cenário seria mais interessante trabalhar mesmo com o imobilizado que vai ser adquirido com o projeto, né? A fábrica, os equipamentos. É bem melhor, porque tu consegue concentrar tudo ali dentro de um projeto. Porque como tu já tem aquele imóvel ali que vai ser imobilizado para a construção da fábrica, né? E tu vai ter um outro, tipo, por que tu vai vincular um outro? E aí eu te falo o seguinte, quando você consegue uma hipoteca do imóvel desse, quando você tem a documentação da hipoteca do imóvel desse, tá? Você tem que lembrar o seguinte, vou cobrir 130%. Você tem o valor do imóvel, você tem o valor das benfeitorias que estão sendo feitas lá, você vai ter a alienação do maquinário. Então, geralmente, não é necessário que tu tenha outro imóvel para fazer a garantia. Sim. Entendeu? Geralmente, isso daí já cobre 130%. Sim. Né? Isso, claro, depende muito também do quanto de capital de giro tu vai pegar nesse projeto. Ele é limitado a 30%, sim, mas isso interfere muito nessa porcentagem de garantia. Ele pode chegar a 30% de capital de giro. Isso, a 30% de capital de giro.
tá? E aí, por que que tu vais imobilizar um outro imóvel, já que tu já vai registrar benfeitorias feitas nesse imóvel bem aí, né? Tu vai registrar, tu vai ter que ter esse registro em cartório, tu vai ter que ter, porque tu iria imobilizar um outro imóvel, colocar ele em nome do banco, sendo que esse daqui já está feito, entendeu? E para uma situação em que o terreno onde vai ser construída a fábrica, ele acabou de ser comprado, ele não foi quitado, mas a compra foi realizada. Esse terreno, ele pode entrar como garantia também, ou só mesmo as benfeitorias que vão ser realizadas ali, juntamente com a aquisição dos equipamentos? Cara, eu vou te falar a verdade. Nesse processo, dificilmente, antes de ser quitado, a gente consegue, inclusive, financiar uma benfeitoria no terreno. Porque a qualquer momento o negócio pode ser desfeito. O cara pode ficar inadimplente lá com o cara que ele comprou o terreno, tudinho, entendeu? Então, é uma situação também bem difícil de ocorrer, certo? E assim, esse terreno ele não vai poder servir como garantia, né? Justamente porque, tipo, também é uma situação que não ocorreu com a gente ainda, tá? Mas pela concepção, o que ocorre? Como você tem ainda, se o terreno não pode ficar de garantia, como é que as benfeitorias feitas nele ficam? Sim. Entende? Tipo, tu vai construir uma fábrica em cima de um terreno, que esse terreno não pode ter garantia, tá? Aí, se der inadimplência ali, o banco não vai pegar, não vai conseguir executar essa benfeitoria, entende? Então, a gente consegue utilizar como garantia as máquinas e equipamentos, que é só a gente remover. E aí, nesse caso, o fato de não ter quitado ainda aquele terreno, o projeto ainda é viável, prestando como garantia as benfeitorias e os equipamentos. Sim. Nesse caso, fica mais tranquilo. Todas as né? perguntas que eu estou fazendo para você são De clientes cliente já, né? que sempre me perguntam sobre esses assuntos, mas agora estão vindo direto do banco. Certo. Tem também uma questão que eu já até apresentei para você sobre os semoventes. Sim. Né? Um cliente perguntou, produtor da área rural, perguntou sobre as garantias por meio dos semoventes, que seriam as matrizes que ele tem. Ele Certo. faz inseminação artificial, ele tem as matrizes, e ele gostaria de apresentar isso como garantia. Já conversamos sobre esse assunto, mas eu queria ouvir de você aqui no podcast. Elas podem ser apresentadas como garantias para um crédito rural? Podem. Todos os semoventes, na verdade, dentro do crédito rural, eles podem ser apresentados como garantia. Porém, a gente exige essa garantia hipotecária. Ela pode ser garantia complementar. Sim. Tá? E geralmente, como ele tem os reprodutores, né, aí eu não sei se é reprodução para inseminação artificial ou garanhão, no caso, mas geralmente esses semoventes, eles têm um valor muito alto. Então, eles precisam ter seguro, né, para servir como garantia. Tá? Então, a gente tem que olhar bastante isso. Aí entra a questão da hipoteca e a complementação com os semoventes. Tá? Não basta ser registrado, né? Ter todo o registro, a marca do animal, precisa da garantia. Precisa do seguro. E precisa do seguro dele, né? Porque, enfim, querendo ou não, é um animal, é um ser vivo e pode ocorrer qualquer coisa. Sim. Entendeu? E aí, olha a fragilidade da garantia, no caso. Sim. Entendeu? Tipo, o cara, ele tem a renda com aquilo, ele consegue ter um faturamento com aquilo, que é dali que ele vai tirar para pagar o banco, e aí essa matriz morre. Entende? Então ele já fica sem o rendimento dele, ele já não tem o seguro, tipo, o seguro ele é até uma proteção para o próprio produtor, né? Sim. O próprio produtor já tem essa proteção. Então, eu aconselho, na verdade, sempre que tiver matrizes de muito valor, assim, matrizes de valor em si, contratar seguro, tá? Sim. Conversamos em off aqui sobre a área do turismo.
uma área que foi super afetada pela pandemia. E é uma área também que necessita muito de investimentos. Como é que o banco vê hoje a área do turismo aqui no estado? Tem projetos para o ano que vem, para essa área? Cara, na verdade, a gente não tem projetos para o ano que vem. A gente já está com o projeto em andamento, já está implementado, inclusive, essa questão do turismo, né? Esse auxílio para o turismo. Foi de fato uma linha um pouco difícil da gente conseguir ponderar ela, porque a gente hoje está trabalhando com o Fungetur, que é o Fundo do Turismo, que é do governo federal. A gente pegou esses recursos para conseguir distribuir e fomentar o turismo dentro do estado, certo? E aí a gente conseguiu aí recursos, foram 50 milhões para conseguir fomentar isso, destinados à capital de giro, que é hoje o que o turismo de fato precisa, né? Então, poxa, como você ponderar, como você medir um capital de giro para uma empresa que não teve faturamento no ano anterior, entendeu? Então, a gente conseguiu ponderar um pouco isso, conseguiu verificar aí o faturamento de anos anteriores, de quando ela estava de fato trabalhando, de quando ela estava faturando, e conseguiu aí liberar essa linha, né? Então, esse fundo ele vai ser destinado exatamente para empresas, aí tem diversas atividades que podem ser fomentadas com isso, tá? Bares, restaurantes, hotéis, próprias barracas de praia. A gente teve um evento muito bacana em Salinas lá que vários produtores quiseram. A gente vai fazer, se não me engano, um evento agora em Alter do Chão também, enfim. Diversos produtores aí para... Produtores não, né? Diversos empresários, na verdade, para poder fazer chegar esse crédito, né? Um crédito com capital de giro barato, digamos assim. Essa taxa hoje do capital de giro ali no Fungetur, ela é Selic mais 5%, certo? Então, hoje está em 12,75, a Selic está 7,75, né? Mais 5%, 12,75. Para um capital de giro, tá de fato muito bom, né? E já tem ajudado. A gente já tem conseguido chegar no cliente, tudinho. A carência é de quanto tempo? A carência, agora tu me pegou. A do Fungetur, se eu não me engano, a gente tem uma carência de 2 ou 3 meses, mas isso vou deixar aí para confirmar posteriormente, porque Sim. de fato tu me pegou, tá? E aí a gente consegue também fazer esse financiamento para ajudar de fato quem foi atingido pela pandemia muito mais seguramente, né? É específico para essa situação, né? É um capital de giro realmente que vem para ajudar, né? Um dos pré-requisitos, né, para ter acesso ao Fungetur é que ele tenha que o empresário ele tenha o cadastro no Cadastur, né? Aí é um cadastro geral do turismo que tem do governo federal, e é importante que se tenha isso. Por quê? Porque independente do ramo dele, tá? Ele tem que ter essa pegada de turismo. E aí tipo, tu tem restaurantes, hotéis e tudo que são cadastrados. E é até bom que se cadastre justamente porque quando você chega numa situação dessa, tá? Não foi só o Fungetur. Hoje o governo liberou o Fungetur, mas antes, no meio da pandemia, tinha também liberado outros valores, outros recursos para ajudar esse pessoal do turismo. Então, é importante que a gente sempre tenha o cadastro no máximo de coisa que a gente consiga, né? Para poder ter acesso aí a tudo bem mais fácil, né? O que a gente sempre fala, o banco quer papel, não tem como correr disso. Precisa se regularizar, precisa fazer as declarações, precisa dos cadastros para conseguir oportunidades como essa. Nós trabalhamos na pandemia no sentido de liberação, por exemplo, do Pronamp, e
vivenciamos isso. Muitas empresas nos procuraram, mas não tinha documentação suficiente para aprovação. Né? Fica complicado. O Ministério da Economia, junto com a ENAP, eu citei a ENAP no lugar do FINEP. A ENAP é a Escola de Administração Pública, é uma parceira do Ministério da Economia, e eles apresentaram esse estudo. Nacionalmente, só 10% das empresas que precisavam desse auxílio emergencial, desses recursos emergenciais, receberam. O restante não recebeu. Por quê? Falta de documentação. É um problema muito grande. Com relação às parcerias do Banpará ainda, falamos do BNDES, mas ainda tem a SEDEME e o FINEP, não é? Como é que estão essas parcerias? Então, o FINEP, a gente vai entregar aí a linha, vai começar a operar de fato com os recursos do FINEP, né? Agora, início de 2022, certo? O FINEP é um recurso direcionado aí para pesquisa e inovação, certo? Então, um dos ramos que a gente tem sido bem procurado, bastante procurado, é na parte de telecom ali, em provedores de internet, esses provedores de bairro ou do próprio município, né? Hoje a gente está muito numa pegada, num investimento ali da internet rural, né? De fazer chegar a internet para as áreas rurais e tudo. E muitas vezes a gente não tem as grandes empresas fazendo isso. A gente depende do pequeno provedor ali para fazer. Então, ele já tem buscado bastante o banco para poder ter acesso a esse crédito. E a gente está correndo, está tentando entregar isso para que a gente consiga atender o mais rápido possível, né? Com relação à SEDEME, a gente talvez seja a nossa maior parceira hoje dentro do estado, né? Pelo menos na parte da SUDES, porque a SEDEME é a que trata justamente da parte do desenvolvimento econômico, é a secretaria que mais está presente assim, né, na parte desse desenvolvimento. Aí entra a parte de energia, mineral, tudinho, né? E assim, a gente tem parceria realmente muito forte. A SEDEME, nós temos um projeto que é o Parcerias pelo Pará, que a gente viaja o Pará todo, apresentando o que, na verdade, o Parcerias pelo Pará, ele não é só o Banpará e a SEDEME. O Banpará faz parte e a SEDEME é geralmente a organizadora e são várias instituições, mostrando o que as instituições do Pará, né, o que os órgãos do Pará têm a oferecer na parte de administração de municípios, na parte de produção, e aí tem a CEPLAD, CEDAB participa, EMATE, o Crédito Cidadão, o pessoal do Crédito Cidadão, né, da CIASTE. Então, demonstra tudo que a gente pode oferecer, principalmente para os municípios, para o pessoal que não conhece todas as vantagens que hoje o Estado está dando, as facilidades que o Estado está investindo, né? E a SEDEME, ela entra com a gente principalmente na parte do crédito também, do desenvolvimento. Então, hoje a gente tem uma linha junto à SEDEME, né? Na verdade, a gente é administrador do fundo paritário entre o governo do estado e a Vale, certo? A SEDEME ela é gestora desse fundo e o Banpará entra como administrador. Esse fundo, ele é de fato um fundo de fomento, ele é de fato um fundo de incentivo, né? Ele busca fazer o quê? O crédito produtor, que é o que a gente chama, ele vai buscar dinamizar e verticalizar, certo? A cadeia produtiva do Estado. Então, ele trabalha tanto horizontalmente quanto verticalmente dentro disso. E aí a gente entra com o turismo, com a parte florestal. Hoje a gente tem muito crédito liberado para cooperativas, certo? E a gente sabe que a cooperativa, ela querendo ou não, é uma tendência. É uma organização de pessoas que
que profissionalizando dá certo. E hoje, inclusive, eu vejo muito pouco aqui, infelizmente. A gente vê surgindo muitas, mas muitas cooperativas mesmo não profissionais, né? Quando a gente vai para o sul, sudeste, a gente já vê cooperativas altamente estruturadas e coisas que dão certo, né? A gente sempre fala que sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, com as cooperativas, a gente consegue pegar os menores produtores e dar uma força para eles. Sim. Entendeu? A gente, muitas vezes, atendendo, tem uma cooperativa, por exemplo, a Campax, né, que é lá de São Félix, de cacau, de chocolate, inclusive uma delícia o chocolate deles. A gente consegue atender eles lá na produção de chocolate deles, né? Junto do crédito produtor, eles pegaram um maquinário justamente para conseguir fazer essa produção de chocolate. E esses pequenos produtores, né, é até bacana um negócio que eles têm lá, que cada produtor ele faz a linha separada dele. Ele tem a linha, mas o cacau de cada um ele é processado diferente. Então, cada produtor, quando sai o seu produto final de chocolate, vem a fotozinha dele lá dizendo de onde vem a sementezinha. Ele tem um selozinho. Ele tem um selozinho, o produtor ele tem um selozinho dizendo, olha, esse daqui é do João, esse daqui é do Rogério, entendeu? Então, é bem organizado. É bem bacana. E aí a gente consegue atender eles, né? Como? Tipo, nas cooperativas a gente faz esse trabalho para atender o menor, né? Mas por meio da cooperativa. E aí, o que acontece? A gente consegue verticalizar a cadeia. A gente não iria conseguir atender esse pessoal. A gente não conseguiria verticalizar uma cadeia do cacau atendendo o pequeno produtor. Até porque, muitas vezes, ele não tem nem vocação para aquela agroindústria, né? Então, ele sabe produzir. Ele, de fato, sabe produzir o cacau. Sai muito bom. Porém, o chocolate dele não necessariamente. Ele pode não ter acesso ao crédito para produzir chocolate. E aí, quando você pega 100 pequenos produtores ali, que cada um vai comprar uma maquininha de chocolate, tudinho, tu não tem, primeiro, uma uniformidade dentro daquilo ali, e tu não consegue criar uma marca, né? Então, sempre esses caras vão ficar rudimentar. Eles sempre vão ficar rudimentar. Quando eles conseguem se juntar, aí eles conseguem criar uma marca, eles conseguem criar ali um produto que, de fato, vai ter uma identidade. O impacto é maior também, né? Muito maior, entendeu? Então, nesse crédito produtor aí, um dos nossos maiores cases, nossos maiores clientes, na verdade, são cooperativas de crédito. Mas também a gente tem os outros empresários. Sim. Né? Diversos outros ramos que a gente consegue atender. Esses ramos hoje, por exemplo, para você ter acesso ao crédito produtor, ele é um dinheiro muito barato, começa por aí, ele gira aí em torno da TLP ou 90% da TLP, isso me dá 5% ao ano, tá? Isso me dá 5% ao ano, mais ou menos, e aí são cadeias prioritárias, então a gente entra no açaí, a gente entra no cacau, a gente entra no que de fato o Estado quer crescer, no que de fato o Estado já tem uma vocação e quer verticalizar para a gente parar de vender matéria-prima bruta para os outros estados e comprar o produto acabado. Sim. Gabriel, eu ficaria conversando com você muito mais tempo, tenho muita coisa para perguntar. Eu foquei mais nas perguntas dos nossos clientes, que eu acho que é interessante aproveitar esse momento aqui. Mas foi muito proveitoso, foi um prazer conversar com você. A gente está caminhando agora para o final. E eu queria que você deixasse também um recado para quem está nos assistindo, mostrar que o banco está à disposição, os recursos estão disponíveis, são vantajosos, têm um poder de impacto positivo no nosso estado. Queria deixar você à vontade para falar com quem está assistindo. Certo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Esse tipo de evento, esse tipo de conversa aberta é muito importante para o banco,
principalmente, e para os nossos espectadores também aí, porque a gente consegue mostrar que só falta criar um elo, só falta de fato a gente conseguir juntar a necessidade com o recurso que a gente tem. E eu sempre falo o seguinte, o Banco do Estado, ele é o principal e tem que ser o principal agente fomentador de políticas públicas do Estado, certo? Mas também ele é o banco voltado para o cliente. Então, a gente atende a necessidade do cliente, a gente precisa atender essa necessidade, a gente chega ao cliente, certo? E aí é importante a gente ter justamente essa concepção de conseguir fazer chegar, né? De conseguir divulgar o que a gente tem. Então, se em algum momento aqui a gente não apresentou exatamente a necessidade do que o espectador está vendo, ele possivelmente conhece alguém que tem Sim. essa necessidade. Sim. Certo? Tanto do pequeno quanto ao grande produtor, a gente precisa, se for o caso de não entrar com o Bampará, mas o Bampará ser uma opção também, para que ele vá fazer uma cotação de crédito, para que ele vá conversar com o gerente e veja o que, de certa forma, a gente consegue atender. Porque, com certeza, a gente vai conseguir atender. Bom demais, Gabriel. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Papo de Consultor e até a próxima.